você trocar fiação por uma maior, você pode ajudar a resolver esse problema relacionado à chave ficar desarmando. Se você é, colocar o fio de aterramento, por exemplo, aí já estou te dando uma solução e uma situação para você evitar choque elétrico, evitar descarga elétrica. Se tiver aí trovoada, se tiver relâmpago, se der uma carga a mais na sua rede, você vai evitar um choque elétrico. Eu já vi pessoas relatando de morte, de situações assim, de a pessoa torrar debaixo do chuveiro. A questão é que é possível ter mais conforto, ou seja, mais qualidade de vida, mesmo gastando menos. O mais interessante disso é que as pessoas estão gastando mais dinheiro, jogando seu dinheiro fora, não porque elas querem, mas por falta de informação. E o que eu quero levar para você é conhecimento. Vem comigo! Bem-vindo ao projeto Sambec Todo Dia. Esta é uma série de lives onde vamos mostrar maneiras de como reduzir pela metade o valor da conta de luz em uma casa comum. Eu sou a Lilian Franca e estou aqui com o Sávio Franca e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema Entre a chave caindo e uma fiação nova, comece se livrando do chuveiro elétrico. Então, a ideia aqui é falar sobre os problemas das fiações mais antigas em uma casa, como fazer para diminuir o consumo elétrico. Tudo bem, Sávio? Opa! Ao vivo aqui, bom demais estar aqui de volta ao vivo no Instagram, YouTube e Facebook aqui juntos, né, com a Lilian Franca. Que legal, Lilian, tudo bem contigo? Sim, Sávio, tudo bem? Joia, maravilha. Pois é, estamos aqui, gente, em mais uma live aqui, do nosso episódio aqui, já é o episódio 45, né, que a gente está aí com esse projeto das lives Sambec todo dia. Agora eu estou aqui com a Lilian, que vai começar com a gente aqui com esse tema de hoje, que é bem bacana, né, que muita gente sofre aí com situações diversas quanto à fiação da casa, né, em si. E aí vamos lá, pelo início, né, pelo começo. Vamos lá, Lília. O que que você tem de pergunta hoje para nós aqui? Deixa eu desmutar seu microfone. Então vamos com a primeira pergunta, Sávio. Dizem por aí que as fiações antigas aumentam o consumo da energia elétrica. Isso é uma verdade? Olha, isso não é uma verdade. Não é uma verdade porque depende muito do tipo de fiação. Depende da forma com que essa fiação for feita. Independente que se ela é antiga ou nova, ela precisa estar eficiente, ela precisa digamos, de uma fiação e uma distribuição eficiente desses pontos de consumo. Então, é comum, é lógico que a gente vê, quanto mais antiga a casa, quanto mais velha a casa, tem pontos de tomadas, pontos de consumo de energia mal feitos, mal elaborados, ou até mesmo com aqueles padrões antigos de interruptores, de conexões dos cabos. A gente sabe que houve muitas mudanças nesses últimos anos para os padrões de tomadas, por exemplo. Antes tinha uma tomada que era mais retinha, e depois, por segurança, o Inmetro acabou a falar assim, não, vamos colocar uma coisa que possa dar mais segurança e evitar choque elétrico, né? Então, foram criando esse tipo de coisa. Mas, para os pontos de consumo especificamente, alguns exigem bitolas de fiações diferentes, e a gente vai falar mais adiante sobre isso. Mas não é porque a fiação é antiga que ela vai necessariamente ser prejuízo para você, ser ruim. Não é. Então, isso é um paradigma, isso é um mito e a gente vai quebrar ele aqui agora, tá? O que importa é o tamanho, as especificações das fiações que vai ter na casa e a gente vai falar mais sobre isso em diante, como é que você pode trabalhar melhor isso, tá bom? Vamos lá. Sim, Sávio. A segunda pergunta. Quais os riscos de um chuveiro elétrico funcionar com uma fiação inadequada? Aí, você falando da questão de risco, né, nós já começamos agora com a questão da segurança. E a segurança em si, para a família, ela é muito importante para os filhos, né? Para os filhos, para as pessoas. A preocupação nossa como pais é dos filhos, principalmente, né? Claro que se a gente perder ou tiver qualquer risco com algum ente
parente, com alguma pessoa querida, a gente vai sentir falta, vai sentir também medo e vai passar por situações que a gente não queria passar. Ainda mais agora nessa quarentena, que a gente não está podendo sair, e se a gente puder ficar em casa, evitar de ter um risco, até ir para hospitais, melhor, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente evita ao máximo de ter qualquer situação para sair, né? E eu tenho até uns casos de situações que eu já passei aqui na minha casa, eu comentando aí sobre a questão da energia solar ou do aquecimento solar de água, que é uma coisa que, assim, para minha casa, infelizmente, eu não consigo pela questão de autorização do condomínio ou do próprio síndico aqui. Então, assim, eu tenho um condomínio aqui com mais de 500 apartamentos. Então, assim, 500, acho que são mais 500 moradores, não são inúmeros blocos, e aí tem um projeto específico, tem que aprovar com o síndico. Então, assim, a gente tem certos desafios para prédios, mas não vem ao caso, eu vou falar sobre isso aqui, não. Eu quero falar para vocês aí quais são os riscos. Eu, por exemplo, eu tive um problema até recente com um chuveiro elétrico aqui, que eu tive que pedir para trazer um eletricista, uma pessoa mais experiente do que eu, né? Porque eu não sou eletricista, minha formação é administração e marketing, né? Mas mesmo assim, não estou querendo falar sobre isso, eu quero falar sobre a experiência prática que eu tenho no dia a dia. E essas lives são exatamente para isso. E quando eu vivi esse momento lá, que eu vi um chuveiro, um box lá, uma parte do banheiro está assim, derretendo aquela parte de fiação e aquele mau cheiro, eu fiquei preocupado. E mais preocupada ainda foi a minha esposa, que ela ficava falando, a Tati, ela ficou, Sávio, vamos resolver isso. E as mulheres são mais de querer pegar no pé da gente, né? Normalmente, eu acho que é por isso que as mulheres têm a maior população no Brasil e têm a tendência de viver mais, né? Porque elas são mais preocupadas com isso. Elas se preocupam mais com a saúde e tendem a viver mais. Então, eu acredito assim que precisa de o homem, inclusive, ter esse feedback, mas a gente ainda tem aquela situação assim, não, vamos deixar para depois. E a Tati falou assim, não quero que você mexa. Eu falei assim, não, eu resolvo isso, eu vou lá, te desconecto a fiação e conecto de novo. E aí veio um eletricista que falou assim, depois de muito tempo que a Tati insistiu, eu falei assim, então vai, contrata. Ele veio e foi olhar a fiação lá do chuveiro, aquela parte de conexão, e ele viu que as fiações estavam adequadas, mas só que a conexão, que é a parte de ligar o chuveiro ali com aquela fiação, estava mal conectada. Estava ali com alguma coisinha não legal, né? Que inclusive o chuveiro elétrico, quando mudei para cá, foi eu mesmo que coloquei. Então, assim, não foi a pessoa profissional que foi lá e fez isso. E aí essa pessoa falou que tinha que ter uma parte de uma fita específica de temperatura e não sei o que tem lá, um monte de coisa assim que não vem, que eu não fiquei assim sabendo o que era, assim, que não era da minha parte técnica, mas ele foi lá, resolveu e tudo ficou em paz. Aí a gente passou a tomar banho com tranquilidade e aí ficou mais seguro. Mas assim, os riscos, né? Você perguntou sobre os riscos, não foi isso? Os riscos são, de uma forma geral, a pessoa ter até mesmo incêndio dentro de casa. Às vezes uma fiação que ela está mal colocada, que ela está com bitolas diferentes, né? A gente vai especificar mais sobre isso, mas com especificações diferentes, pode ser que e pode causar até um incêndio dentro de casa. Se você pesquisar aí sobre riscos de chuveiro elétrico na internet, incêndio, não sei o que, você vai ver um monte de coisa horrorosa aí que tem, mostrando fotos de casas que pegaram fogo, banheiros que assim que estão totalmente pretos de tanto queimar. Então, assim, o risco é grande. Então, tem que ter aí uma fiação adequada, tem que ter, principalmente para aqueles aparelhos que consomem mais energia. O que são os aparelhos que consomem mais energia? São aqueles aparelhos mais potentes dentro de casa, aqueles que têm uma especificação em watts, em watts, né, que as pessoas costumam falar, com potência maior. E nós temos aí desde o micro-ondas, né, o forno elétrico, o próprio ferro de passar, até o próprio chuveiro elétrico, que é o que a gente está sempre falando aqui, que tem uma potência maior. O chuveiro elétrico pode chegar em potência até de 7.000 watts. Compare-se com a lâmpada aí, que pode trabalhar com 9 watts, ou até mais ou menos do que isso. Então, assim, aí você vai ver que as espessuras, né, aí vamos entrar um pouco na parte técnica depois, mas as espessuras dos fios têm que ser de uma forma diferente, tá? Então,
o risco é de pegar fogo, é de ter choque elétrico, é de ter acidente sério dentro de casa. E aí não é isso que a gente quer, né? Então, vamos dar sequência aqui para a próxima pergunta? Qual é o melhor tipo de tensão para a minha rede do chuveiro? 110 volts ou 220 volts? Isso é uma boa pergunta, Lídia, porque as pessoas, normalmente, elas confundem tensão com potência, tá? Tensão é a tensão da rede, o quanto de tensão básica que aquela rede vai receber em 110 volts, em 220 volts. Então, isso é a tensão que ela se dá em volts, né? E aí, a gente vai ter outras situações que são as potências dos aparelhos, que é em watts ou watts, que a gente acabou de falar aqui agora. E aí, quando você fala em potência para um chuveiro elétrico ou para tensão para um chuveiro elétrico, a gente vai trabalhar com duas tensões no país inteiro. No país aí tem variações de tensões entre 110 volts e 220 volts. Quando eu morava em Belo Horizonte, eu tinha aí o costume de trabalhar com 110 volts, né? E aí alguns aparelhos até que eu trouxe para Brasília não funcionam com 110, funcionam só com 220 volts. No geral, assim, as pessoas confundem e acham que 220 volts, por ser não sei por quê, né? Eles acham que colocando 220 volts na casa vai economizar mais energia. Mas isso é um mito muito grande. É um mito porque a questão do 220 volts é porque se você tem uma potência igual para o mesmo aparelho entre 110 e 220 volts, o gasto da energia vai ser o mesmo. O que muda para a questão de 110 volts e 220 volts, a gente vai voltar principalmente para o chuveiro elétrico. É a questão da bitola da fiação. É porque quando eu tenho uma tensão de 110 volts, eu preciso de uma fiação, ou seja, uma bitola de fio, que é aquela bitola que é a grossura, né, podemos dizer assim, do fio, mas com a bitola maior, são fios mais grossos para 110 volts. E se você tem 220 volts, você não precisa de bitolas tão grandes. Mas aquela bitola maior serve também para 220. Não precisa de você colocar bitolas tão grandes para 220, mas ela serve também para 220 e funciona bem também. Mas se você colocar uma bitola que você usa, que é recomendada para 110 para 220 volts em 110, aí você vai ter o quê? Você vai ter um aquecimento dessa fiação. Porque ali, na hora que passa a corrente naquela de energia naquela fiação que vai ser sugada pelo aparelho lá, que vai ser utilizada, aí ela tende a esquentar muito mais porque não dá conta. Pela bitola lá, não dá. Então, 110 volts precisa de uma fiação maior. Se colocar uma fiação menor do que a necessária, ela vai esquentar e pode derreter e pode até pegar fogo. E aí você me pergunta em relação ao que é melhor, 110 volts ou 220 volts. Aí a gente vai trabalhar assim de situação. Se você não tiver uma fiação própria para 110 volts, por exemplo, você não vai ficar legal, a sua energia pode gastar mais energia, por um motivo. Vou explicar por quê. Quando você está quando está passando a energia elétrica dentro do fio lá, naquela parte lá que está lá no fio, essa energia que está passando lá no fio, ela está passando com tanta força e com tanta exigência ali, que ela começa a esquentar, e toda vez que você tem temperaturas, variações de temperaturas ali naquelas fiações, elas possuem perdas em algum momento, perdas aí no caso de energia, né? Então, quando esquenta, está perdendo energia. Quando perde energia, gasta-se mais energia. Então, é por isso que certamente muitas pessoas acham que 220 volts vai ser mais econômico do que 110. É porque muitas vezes, ou uma hora ou outra, às vezes acontece da pessoa colocar lá a fiação para 110 volts de forma inadequada. Aí coloca uma bitola menor, aquela fiação ela vai esquentar, vai gastar energia à toa, porque esquentou, perde energia e gasta à toa, tá? Aí, e os riscos maiores, a gente já falou aí, sobre a questão de pegar fogo, de derreter a fiação, né? Então, são riscos maiores aí que, se colocar de forma inadequada, não vai funcionar e vai ter um sério risco tanto de pegar fogo e tem a questão também do gasto que eu já te falei aí. Então, assim, não existe uma tensão melhor do que a outra. Existe a fiação que é mais adequada que a outra nessas situações aí de 110 ou 220 volts. Tá claro a pergunta aqui? Respondi bem?
Sim, sabe, respondeu bem. Então vamos lá. É, a quarta pergunta é: qual é a relação da chave geral de energia cair com o chuveiro elétrico? Qual que é a relação da chave cair? A gente falou um pouco aqui atrás sobre essa questão dos 110 e 220 volts e dessas próprias fiações que vão da chave geral, que normalmente e é até adequado que você coloque uma chave específica e separada para o chuveiro, porque se desarmar, se tiver um problema de fiação, essa chave ela é única, essa fiação que vai do quadro até o chuveiro, ela é única, então vai se exigir menos aí, é só uma fiação. Então, ou seja, você tem uma fiação exclusiva para o chuveiro elétrico. Mas, se essa fiação ela está esquentando, se ela não está dando conta aí do chuveiro elétrico, se por algum motivo, se existe uma emenda mal feita, em algum momento isso pode acontecer, o que, que vai acontecer com a sua chave? Ela desarma. Na hora que você liga o chuveiro elétrico, aquele chuveiro está, principalmente nessa época de frio, né? Tem horas que a gente coloca o chuveiro naquele máximo possível, lá naquele lugar que porque se a gente pudesse, a gente colocaria o dobro de aquecimento do chuveiro elétrico. Mas como a gente não dá conta de resolver, a gente vai com o que dá. E aí esse chuveiro vai funcionando lá na alta, lá durante muito tempo. E aí o que, que acontece? Essa fiação ela esquenta, ou dá alguma questão lá, né, dessa fiação que não está legal, principalmente quando a gente tem aí a fiação inadequada, quando é 110 volts aí, que não está legal essa fiação, ela esquenta e desarma a chave. Desarmou essa chave, o que, que vai acontecer? Você vai ficar com banho frio. O que, que você vai ter que fazer de novo? Ir lá e armar essa chave. Então, isso pode acontecer diversas vezes, em várias casas. Já vi quantas pessoas reclamando para mim, Sávio, mas aqui na minha casa eu canso de ligar a chave só vive desarmando. E o que, que a gente pode fazer com isso? Qual que é a alternativa que a gente pode fazer para resolver esse problema da chave armar e desarmar? Né? Então, assim, essa questão da chave cair é um problema sério para o chuveiro elétrico, tá? Então isso acontece, e também acontece quando às vezes eu nem só vou falar somente dessa chave geral da casa, tá? Eu posso falar também da chave do relógio lá embaixo. Se você liga muitos eletrodomésticos que ligam o chuveiro junto, eu já vi várias pessoas reclamando que a desarma não é aquela chave lá dentro de casa, não. A desarma é aquela lá embaixo daquele ponto lá do relógio, lá embaixo do medidor. E aí piora, né? Porque aí você tem que ir lá embaixo e armar, e você vira naquela situação de liga, desliga e que não acaba mais. Então a relação normalmente é o consumo ser muito grande em relação à fiação, em relação à potência da energia que entra. Tudo isso é relacionado à questão que o chuveiro elétrico ele consome muita energia, mas também dessas questões de fiações aí que a gente já falou aí anteriormente, tá bom? Próxima pergunta. Se a fiação da casa esquenta com o chuveiro elétrico, o ideal é trocá-la por uma outra de maior bitola? Essa é uma alternativa, né? Você trocar fiação por uma maior, você pode ajudar a resolver esse problema relacionado à chave ficar desarmando. Isso acontece tanto 110 volts quanto 220. Se tiver uma fiação que às vezes não está adequada, e como que você pode observar isso? Você pode verificar essa fiação. É claro que você não vai conseguir olhar dentro da parede se essa fiação está esquentando, mas se ela está próximo do chuveiro lá, você encosta nela, você vai ver. O plástico não vai dar choque, né? Lógico, mas se você encostar nela lá, você vai ver se ela está quente ou não. E você pode testar em algumas outras situações. Mas se ela está aquecendo, quer dizer que ela está inadequada. E você trocar por uma fiação com bitola maior vai ajudar você a resolver esse problema do chuveiro elétrico com a questão da chave arma e desarma, tá? Mas é claro que a gente não pode deixar aqui de passar essa oportunidade, esse momento aqui, de falar sobre o sistema que vai resolver o seu problema de vez para você ficar livre do chuveiro elétrico, que é o aquecedor solar, que é o aquecimento solar que a gente, inclusive, a gente trabalha com esse sistema, a gente faz isso, a gente mostra para as pessoas também que a gente consegue comercializar, a gente tem esse produto para vender, né, na empresa, e de vez em quando a gente abre algumas oportunidades aí, e eu devo fazer isso logo, tá? Só vocês aí manterem a ser atualizados nas nossas publicações, a gente deve fazer alguma coisa aí para poder incentivar as pessoas também a
adquirirem os seus produtos, aí, o equipamento, e assim poder resolver esse problema sério que é do chuveiro elétrico, tá? Então o aquecimento solar, o aquecedor solar em si, ele resolve o problema do chuveiro elétrico. Você vai tirar o chuveiro elétrico de circulação de uma vez por todas. Tem alguns casos de clientes, como eu já comentei aí, tem testemunhos no próprio site, no próprio nosso YouTube lá, você pode ver, que tem pessoas que elas nunca mais precisaram de usar o chuveiro elétrico. É claro que isso depende de cada caso. Eu já expliquei sobre isso, às vezes pode ser que precise de um plano B para aquela época de sem sol e tal, não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas o que você pode fazer aí, essas duas coisas. Colocar a fiação um pouco maior pode ajudar, e realmente resolver de uma vez por todas, o aquecedor solar vai sim resolver seu problema, tá bom? Em geral, existem riscos do uso do chuveiro elétrico? Sim, eu já até falei sobre isso agora há pouco, né? Sobre os riscos de incêndio, riscos. E eu não vou falar só sobre isso também, não. Né? Eu, inclusive, tenho um artigo no nosso blog, não sei se as pessoas costumam entrar na internet e ver nosso blog, que a gente tem um artigo falando sobre o choque elétrico, né? O choque elétrico é um risco grande, e principalmente para as pessoas que não têm um aterramento adequado. E às vezes você que está em casa, você deve estar se perguntando, mas o que é um aterramento adequado? O que é um aterramento? E muitas pessoas nem sabem o que é isso. E se você olhar o padrão universal para um aterramento, é um fio verde. Olha se tem fio verde entrando lá no seu chuveiro elétrico, por exemplo, lá que está ligado. Se tiver 110, normalmente vai acontecer com dois fios, aí tem um terceiro que é o aterramento, que é um verde. Aí, se tiver no padrão universal, é verde. Muita gente coloca outras cores, mas aí são profissionais que não fizeram de acordo com o gabarito, de acordo com a norma da ABNT, aí, né? Mas se você colocar o fio de aterramento, por exemplo, aí já estou te dando uma solução e uma situação para você evitar choque elétrico, evitar descarga elétrica. Se tiver aí trovoada, se tiver relâmpago, se der uma carga a mais na sua rede, você vai evitar um choque elétrico. Inclusive, uma recomendação que a gente faz para as pessoas é que evitem tomar banho de chuveiro elétrico nessas épocas que tiver chovendo, que tiver tempestade, tiver... Isso aí é um risco sério. Eu já vi pessoas relatando de morte, de situações assim, de a pessoa torrar debaixo do chuveiro. Tá? Então, assim, se você vê qualquer situação aí adversa no seu chuveiro elétrico, você passe a observar e tome os cuidados possíveis, principalmente para chamar um profissional que é eletricista, que mais entende do assunto. Tá? Então, assim, quem tem chuveiro elétrico está correndo mais risco, sim, de vida, inclusive. Não só da questão do incêndio, mas da questão também do choque elétrico, né? É porque aquelas... e ainda tem mais, né? Imagina que... eu já mostrei para as pessoas aqui, para o pessoal, em outra live, eu até guardo aqui numa gaveta, a resistência elétrica de um chuveiro, né? É uma molinha. Isso aqui é um metal. A água, ela passa bem dentro bem assim em contato, ela fica mergulhada dentro do chuveiro elétrico, dessa parte de metal aqui, dessa molinha, né? Quando passa a energia, ela liga de um lado e de outro. A energia fica aqui dentro desse fiozinho aqui. E aí, quando você vai ligar o chuveiro, a água ela passa dentro aqui e ela esquenta. Então, ou seja, a água está passando no meio da energia. Não sei explicar exatamente como é que funciona isso não, porque nessa parte técnica eu não vou entrar em detalhe, mas ela, por esse meio dessa resistência elétrica aqui, que ela vai aquecer. Só que aí você imagina, se está passando uma parte elétrica aqui no meio dessa molinha aqui, essa energia não tem risco de descer para a parte junto com a água, e aí que eu falo que tem risco sim. Tem risco, e quanto mais aqueles furinhos do chuveiro elétrico forem mais espaçados, melhor, menos o risco. É porque as gotículas, quando elas descem, as gotículas do chuveiro, elas tendem a ficar mais separadas, e isso ajuda com que evite-se de expandir a energia ali para baixo. Mas, assim, eu explico mais sobre isso no blog nosso, né? Depois as pessoas podem pesquisar sobre isso, mas há sempre um risco, tá? Então, essa é uma situação que eu não vou entrar em tanto detalhe, mas essa é uma situação em que é um risco, e você pode resolver isso com a situação que eu falei anteriormente, tá? Aí não vou ficar dependendo do meu peito, mas é uma situação real, tá bom? Vamos falar? Mas Quais os cuidados para se ter um banho com a maior segurança possível?
quais são os cuidados para uma segurança? Eu já falei de vários riscos, né? Falei também dessas questões de cuidados, mas você está sempre dando manutenção, você dá manutenção nos seus aparelhos, no chuveiro elétrico, verificar se não tem nenhum fio mal colocado. Você, inclusive, em relação ao aquecimento solar, se tiver o aquecimento solar integrado com ao próprio chuveiro elétrico, você também precisa ter esse cuidado, porque às vezes o chuveiro elétrico serve como backup, serve como emergência. Então, você também tem esses cuidados aí para evitar o choque elétrico, tá? Então, os cuidados principais em relação a essa questão da segurança é você ficar atento, sempre ter atenção a esses pequenos detalhes que muita gente não observa. Observe com cuidado, veja antes de você usar, esteja sempre olhando se não tem resistência elétrica queimada, quando elas queimam também, tem maiores riscos, tá? Então, esses são os maiores cuidados. Mas você pode também, por exemplo, usar uma resistência elétrica no aquecedor solar. Você diminui o risco também. Se tiver um aquecimento solar, você diminui o risco de choque também com o chuveiro elétrico. É claro que é muito mais difícil, porque o chuveiro elétrico vai ficar com o aquecimento solar, na maioria das vezes, desligado, no frio, né? E vai entrar o aquecimento da água pelo aquecedor, tá? Mas é mais esses cuidados que a gente pode dizer aí, tá? Em relação a tudo isso que a gente já falou anteriormente. Beleza? Vamos ver se tem mais perguntas aí. Foi a última pergunta, sabe? Foi a última? Sim. Pois é, eu acho que o tema foi bastante poderoso hoje, da gente falar sobre esses riscos, sobre essas situações, porque as pessoas se preocupam com os filhos, com os parentes, com a segurança da gente em primeiro lugar, né? E a gente vai começar a ver se tem perguntas aqui hoje, né? A gente tem perguntas aqui e a gente está aqui com a participação novamente das pessoas especialistas aqui de sempre, a Mara, o Wagner, o Eduardo, todos eles aqui falando sobre a live, né? E participando com a gente aqui. Então vamos lá, ver se a gente consegue deixar alguma resposta aqui sobre a nossa live, né? Boa noite, Sávio, Lilian, demais participantes, com base na temática da live, o chuveiro elétrico que funciona pela concessionária de energia é muito caro, por se tratar de altas potências. Realmente, né, o chuveiro elétrico é o que é mais potente, que mais precisa de você ter fios com bitolas maiores e cargas maiores aí no seu padrão, né? Então, ele falou também no mínimo, tarifa mínima, não entendi bem o que é. Tem outra também que ele comentou aqui, que ele falou assim, o consumidor não consegue zerar a fatura mensal, mesmo com o sistema solar conectado à rede. Paga no mínimo a tarifa mínima, né? Eu nem falei sobre a questão do sistema de geração de energia distribuída, que é a de energia fotovoltaica, né? Esse aí está dentro da legislação, ela foi adotada em 2012, e é claro que as concessionárias elas não ficam de fora, e elas queriam abocanhar isso mais no ano passado, elas queriam que tivesse uma taxação em cima da energia solar. Mas aí a gente se organizou, as pessoas da área, a sociedade em si, ela brigou muito e o governo arredou o pé de cobrar ainda mais taxa. Disseram que não era taxada, mas era assim, que você paga uma taxa mínima para você manter o seu relógio funcionando e você manter aí o funcionamento comum. Então, não sei, para Minas, por exemplo, a taxa mínima para um padrão monofásico aí é cerca de R$ 45, aproximadamente. Para bifásico, eu acho que passa a ser R$ 100, o mínimo aí. Trifásico, muito maior. Então, assim, você não vai zerar a sua conta de luz, a não ser que você faça aí uma situação do tipo, olha, coloca um sistema de baterias, que é o sistema off-grid, né? Tem gente aí, o Borges, que de vez em quando participa com a gente aqui, ele fala, olha, eu vou colocar o meu sistema off-grid. É claro que tem toda uma conjuntura de investimento a mais nisso, né? As pessoas, eles vão ter que investir mais, né, nessas questões, porque a bateria, o banco de baterias custa caro. Tem melhorado os preços, mas mesmo assim você vai pagar quase o dobro para o investimento para geração de energia distribuída, que seria a fotovoltaica. Mas, por enquanto, nós vamos pensar aí em resolver o problema do chuveiro elétrico, ficar livre dele. Coloca o sistema de aquecimento solar, que seria a iniciativa que a gente está também incentivando aqui, com base para você reduzir a sua conta de luz, para você pensar em reduzir pela metade, que é o chuveiro elétrico aí, e a gente vai começar a minimizar esses custos e esses riscos também, tá? Então, gente, essas lives nossas, assim, eu tô adorando fazê-las. Eu quero aproveitar para você
clicar aí, dar um seu like. Se não se inscreveu ainda, você se inscreve no nosso canal do YouTube, no Facebook, Instagram, siga a gente também, tá? Tem um sininho aí no Facebook, no YouTube abaixo, que você pode aí, na hora que se inscrever, você marcar também, compartilhar com seus amigos. Vou pedir, mas tem mais uma coisa que eu quero pedir, ou duas melhores, que é você entrar no nosso canal do Telegram, que é um canal específico, tipo do WhatsApp, né? Que eu mando alguns áudios, mando algumas coisas assim para as pessoas se atualizarem mais desses temas que a gente vem falando aqui nessas lives. Você ficar mais próximo de algumas coisas que eu mando só por áudio mesmo, tá? Que é mais fácil para mim me comunicar dessa forma. E também, em breve aí, no dia 11, como eu falei no início, vai ter uma semana legal aí que a gente vai fazer, que é a semana meia conta, que eu quero que vocês participem e divulguem também para os seus amigos. Então, aqui, ó, eu tenho mais um comentário aqui, o Borges também entrou com a gente aqui, eu vou colocar na nossa live aqui hoje, a gente falar sobre isso. O Israel comentou, olha, comprei meu aquecedor e trabalho como eletricista. Nunca havia instalado um aquecedor e as dúvidas que foram aparecendo tirei através das lives que assisti com você. Pois é, só não comprou comigo. Mas tudo bem, tá aqui a opção, né? A gente também comercializa e a gente, quando tiver oportunidade, se vocês quiserem fazer parcerias com a gente também, a gente está aberto a fazer parcerias na sua região, tá bom? E no mais, eu tenho aqui muito a agradecer vocês pela participação, de estar aqui comigo, de estar prestigiando, independente de qualquer coisa, eu estou aqui com a missão de trazer pessoas aqui com a gente, de poder inovar esse mundo, de poder aí trazer essa transformação de redução na conta de luz das pessoas, né? Então, assim, quanto mais pessoas a gente conseguir fazer isso, independente se for com as minhas lives, com os nossos produtos e serviços, independente de qualquer coisa, eu quero estar aqui para poder ajudar esse mundo aí que tem muito que mudar, não é bom? Então, gente, eu vi até assim um outro comentário por último aqui do Eduardo. Eu agradeço, Eduardo, pelo seu comentário, né? Que a melhor opção, sem dúvida, é o aquecedor solar. E a gente vai agradecer novamente e se despedir aqui, Lídia. Tá acabando nossa live. O papo parece que foi tão rápido hoje, né? E a gente gostei de estar aqui com vocês, com todo mundo aí. E nos vemos aí até amanhã, às 20 horas, né? Legal? Legal, Sávio. Até mais. Até amanhã, então. Até Valeu. amanhã. Um abraço. Abraço.